A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Será que ser santo é não ter pecado? Vamos aprender com o Padre Léo. O que é ser santo? Se alguém pergunta para você, o que é ser santo? O que você ia dizer? É não ter pecado? Teve uma porção de santo. Aliás, dos 27 mil santos que a igreja teve, pelo menos 26.999 pecaram. Só Nossa Senhora ficou de fora da lista. E alguns cometeram pecados. Nesse meu livro, Corações Curados, eu conto a história de alguns que cometeram pecados que a gente não consegue imaginar. Eu tenho uma porção aqui que quando eu leio a vida deles eu falo, sou melhor do que você. Ao menos enquanto eles estavam no pecado. Aqui eu conto desde Abraão. Mas Abraão foi um velho muito safado. Pegou a mulher dele, mentiu que era irmã dele, engravidou a empregada. Veja da onde vem essa história. Começou longe, com Abraão. Depois que ela teve filho, a mulher dele ficou com ciúme, jogou no deserto. Ô velho ruim. Como é que ficou bom? Moisés. Ô gaguinho medonho. Isso era gago só para falar. Assassino. Eu não matei ninguém ainda, até graças a Deus. Ele matou, estava dois irmãos brigando, ele foi lá e matou um. Aliás, a pedagogia de Moisés para acabar com briga eu acho fantástica. Tem dois brigando, mata um que resolve. Ele é o padroeiro do ratinho. Resolve na hora. Moisés é danado. Moisés, assassino. Moisés casou. Séfora, tá vendo a mulher com o nome desse, né? Séfora. Aí casou, a Séfora tinha 2 filhos, a situação estava difícil lá, e mandou ela para casa do sogro. E pegou uma etíope, uma mulatinha. Está aqui e está na Bíblia. Eu nunca fiz isso. Nunca fui casado. Está vendo? Davi, assassino, adúltero, viu a mulher do homem lá tomando banho e ficou doido. Está tudo na Bíblia. Tudo que está aqui está na Bíblia. Só que eu li do meu jeito, mas está lá. E como é que essas pessoas que foram ruins, do ponto de vista humano, os piores estão aqui dentro? Aqui só tem gente ruim. Por isso que eu sugeri ao homem da editora que colocasse um espelho na capa. E aí cada um olhava assim, mas ele não quis colocar, não tem porquê. Só tem gente ruim. Aqui conta a história de uma porção de mulheres que foram prostitutas. Por exemplo, todas aquelas que aparecem na lista da descendência de Jesus. Todas as 4 eram prostitutas.
aqui contra a fraqueza dos apóstolos. De um Paulo de Tarso, eu nunca fiz o que Paulo fez. Nem do lado bom, nem do ruim. Mas do ruim ele foi ruim. Ele matou Santo Estevão e ficou ali vendo Estevão morrer, para ver se ele estava morto. Matou uma porção. Ele tinha tanto ódio do cristão que ele pedia ordem só para sair matando cristão. E como é que ele se transformou no maior dos apóstolos? Como é que Abraão se tornou no pai de um povo? Como é que Moisés se tornou nesse homem maravilhoso que é o nome mais citado na Bíblia depois de Jesus? Porque tiveram a graça de ter corações curados. Então esse é o segredo. Não adianta a gente pensar, ser santo é quem não tem pecado. Não, a Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário. Romanos 5:20, São Paulo falou por experiência própria. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, pecado não é desculpa para a santidade. Pecado não é obstáculo para chegar a Deus. Aliás, e eu falo bastante disso nesse livro, Jesus gostava mesmo era dos pecadores. Parece que quanto mais pecado, mais ele gostava. Eu acho que é por isso que ele é meu fã. Deve ser. Pecado não é problema. Então, santidade não tem nada a ver com ser ou não ser pecador. Grandes pecadores se tornaram grandes, enormes santos. Os maiores santos da história: Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis. São Francisco, antes de morrer com 44 anos de idade, lá em Assis tem a parte baixa e a parte alta da cidade. A parte alta fica uma pirambeira, era chamado o buraco do inferno. Naquela pirambeira, o governo, quando tinha que matar criminoso, levava lá de cima, jogava. A pessoa caía naquele precipício de pedra e morria. E São Francisco não se conformava com isso. Muitas vezes ele falou contra isso, mas não adiantou nada falar. Os poderosos eram mais poderosos que ele. Pouco antes dele morrer, ele fez os irmãos fazerem do lado da cama dele um juramento. Ele sabia que ia morrer. Disse: eu quero ser enterrado no buraco do inferno. Porque se tem uma pessoa no mundo que merece ser jogada lá, sou eu. Os irmãos, pai, vocês me obedeçam. Juraram. Talvez acharam que ele ia demorar muito para morrer, que dava tempo de mudar de ideia. Juraram e ele morreu. Nunca tinha morrido. Foi. E aí eles tinham que cumprir o juramento. Foram lá no precipício, cavaram 6 metros na pedra. E não tinha brita, essas coisas não. Era martelada. Cavaram um buraco imenso naquela pedra, fizeram um caixão de pedra e colocaram ele lá e socaram pedra por cima, para ninguém roubar o corpo dele. No dia seguinte à morte de São Francisco, o Papa mandou um mensageiro em Assis e comprou aquele terreno todo em volta. Até hoje aquele terreno é da igreja, é seu. Você é proprietário de um pedaço de terra lá para a sua igreja. Aquele que era o buraco do inferno recebeu o corpo de um santo e se transformou num dos mais belos pedaços do céu que existe na terra, onde estão as basílicas de São Francisco de Assis. Entende o que é ser santo? E santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra,
iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da tua promessa, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores. Pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram-se embora.
Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus conta a parábola dos vinhateiros assassinos. E ao contar essa parábola, claro, os líderes do povo judeu sentem que aquelas parábolas são para eles. O problema é que quando nós lemos essa parábola, nós achamos que não é para nós. Na verdade, ela é também para nós. Por quê? Porque também nós matamos Jesus. Sim, porque ele, ao morrer na cruz, tomou sobre si os nossos pecados. E ele morreu em nosso favor, propter nós, né? Ele morreu por causa de nós, mas não somente isso. Em cada pecado que nós realizamos, nós estamos colocando exatamente nos ombros de Jesus as dores e os flagelos que ele sofreu. Sim, há 2000 anos atrás, morrendo na cruz por nós. É uma realidade mística que nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender que não somente nós, com os nossos pecados, estamos verdadeiramente como algozes fazendo o Cristo ser torturado e sofrer na cruz, porque ele viu os nossos pecados, mas também com os nossos pecados nós estamos matando o Cristo em nós. Ou seja, eu quero que você entenda, são duas realidades que se resumem em uma só. Uma é a realidade histórica. De fato, os meus pecados hoje, misteriosamente, estão envolvidos naquela que foi a condenação do inocente há 2000 anos atrás. Portanto, nós podemos dizer que nós matamos Jesus. A segunda coisa é que hoje, o Cristo que está sendo formado em nós, essa realidade, né, de nós nos conformarmos ao Cristo Senhor, é destruída quando nós pecamos. Ou seja, nós na realidade matamos Jesus também atualmente, de alguma forma. Vamos tentar enxergar essas duas realidades bem concretamente. Primeiro, há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu e morreu pelos nossos pecados. Morreu e morreu exatamente para nos livrar de nossos pecados. E ao fazer isso, Deus deu ao homem Jesus, claro que Jesus é Deus que se fez homem, mas o homem Jesus recebeu de Deus a capacidade de contemplar em sua alma toda a história pecaminosa da humanidade e receber sobre si as dores. É isto que nós compreendemos quando, por exemplo, a gente diz que na devoção ao Sagrado Coração de Jesus, nós precisamos desagravar o coração de Jesus, ou seja, precisamos consolar o coração de Jesus. Jesus lá no céu, ele não precisa de consolação porque ele já não sofre mais. Mas quando nós fazemos coisas boas, belas, quando nós amamos a Deus, nós estamos consolando bem concretamente o coração de Jesus. Sim, na sua paixão. Estamos enxugando o seu suor de sangue. Estamos aliviando as suas dores. Por quê? Porque indo para a cruz, ele não somente viu os meus pecados, ele viu também o meu amor. Em segundo ponto, a realidade de que nós estamos tão intimamente ligados a Jesus através do batismo, como membros do seu corpo, que quando nós rezamos, fazemos coisas boas, crescemos espiritualmente, o Cristo vai sendo formado em nós até chegarmos à estatura de Cristo, à plenitude do homem espiritual que nós vemos nos santos. Então, cada vez que eu peco e peco gravemente, eu estou levando novamente para o chão o castelo que está sendo construído, a santidade que está sendo realizada dentro de mim. Então, vamos lá. Ao ouvir a parábola dos vinhateiros assassinos, os chefes judeus entenderam que era para eles. E nós? Não vamos entender que ela é também para nós?
Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas que estivessem em mim, delas não saísse mais dor, que de hoje em diante só saísse amor. Foi sempre o teu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. O meu amor que cura a sua dor. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O homem, imagem de Deus. Números 1704 a 1706. A pessoa humana participa da luz e da força do Espírito Divino. Pela razão é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecidas pelo Criador. Por sua vontade, ela é capaz de ir, por si, ao encontro de seu verdadeiro bem. Encontra sua perfeição na busca e no amor da verdade e do bem. Em virtude de sua alma e de seus poderes espirituais de inteligência e vontade, o homem é dotado de liberdade, sinal eminente da imagem de Deus. Por sua razão, o homem conhece a voz de Deus, que o insta a fazer o bem e a evitar o mal.
Cada qual é obrigado a seguir esta lei que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. És meu paraíso. Vontade de Deus, és meu paraíso. Vontade de Deus, és meu paraíso. Tua face, meu Jesus amado, ao ver os teus espinhos, sinto uma vontade de com minhas mãos remover. Mas faz-me compreender, mas vens me explicar que só com meu viver os posso retirar. Vontade de Deus, és meu paraíso. 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 Vontade de Deus. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 3 de junho, nós celebramos São Carlos Langa e seus companheiros mártires, estes que são ao todo 22 mártires mortos em Uganda, na África. No século XIX, foi possível que muitos missionários chegassem até o reino de Uganda, porque o rei os permitiu, e assim eles passaram a evangelizar. Alguns que faziam parte da corte real se tornaram cristãos e católicos. Mas aquele rei morreu e o sucessor, que era seu filho de 18 anos, se tornou rei, chamado Muganda II. Este rei tinha costume de práticas homossexuais, e os cristãos que estavam ali na corte condenavam essas práticas. Por isso, então, o rei Muganda II começou a ter raiva e ódio de todos os cristãos católicos, porque reprovavam o seu comportamento. Diante dessas circunstâncias, os cristãos continuaram a defender a prática da virtude e da fé católica.
Chegada uma ocasião, o rei já estava muito irritado com os cristãos, então o rei chamou os que rezavam, entre aspas, a ficarem de um lado e os que não rezavam a ficarem próximos dele. Perguntou-se àqueles que eram do grupo que rezavam, ou seja, do grupo dos cristãos, se eles aceitavam negar a fé e mudar, então, as suas práticas religiosas. E é claro que Carlos e todos os outros não aceitaram essa circunstância. E por isso, então, foram levados ao martírio. O martírio de Carlos e mais alguns companheiros aconteceram num dia, porém nós tivemos também o martírio de muitos outros, somando ao todo 22 companheiros. Isto aconteceu entre os anos de 1885 até o ano de 1887. Outro motivo que levou o rei Muganda II a perseguir os cristãos era porque muitos ocuparam grandes postos no reino e também outras religiões tinham inveja dos cristãos e os acusavam até mesmo como feiticeiros ou como que quisessem fazer um complô contra o rei. Diante dessas circunstâncias, e também porque os cristãos acusavam as práticas imorais do próprio rei, estes foram condenados. Carlos e seus companheiros deveriam ser levados a um local distante para ali serem martirizados. E durante 8 dias de caminhada, durante esta caminhada, muitos foram mortos, enforcados, outros pregados em árvores. Carlos e alguns conseguiram chegar depois de 8 dias de tanta fadiga caminhando até o lugar do martírio. E Carlos foi queimado vivo, de forma bem lenta. Começaram queimando suas pernas, depois então o seu corpo, para que ele morresse lentamente e com maior sofrimento possível. Carlos e seus companheiros mártires entregaram a sua vida defendendo a fé cristã e os valores cristãos, que eram contra tantas realidades vividas seja pelo rei, seja também por outros membros da corte do rei Muganda II. O Papa Paulo VI, no ano de 1964, canonizou Carlos e seus companheiros mártires por defenderem a fé e os valores cristãos. Hoje nós pedimos a intercessão destes mártires para que nós também sejamos fiéis à fé católica e aos verdadeiros valores cristãos que nos levam ao caminho da verdadeira alegria, aquela que ninguém pode roubar de nós. São Carlos Langa e seus companheiros mártires, roguem por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus.
Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Roguemos à Santíssima Virgem Maria essa bela oração de São Bernardo. Sois aquele belo jardim em que Deus pôs todas as flores que ornam a igreja, e entre outras, a violeta da vossa humildade, o lírio da vossa pureza e a rosa da vossa caridade. A quem vos compararemos nós, ó Mãe de Deus e da beleza? Vós sois o paraíso de Deus, de vós jorrou a fonte de água viva que rega toda a terra. Ó, quantos benefícios fizestes ao mundo, merecendo ser um aqueduto tão salutar? De vós se fala quando se diz: quem é aquela que surge como a aurora, formosa como a lua, escolhida como o sol? Vieste, pois, ao mundo, ó Maria, como resplandecente aurora, prevenindo com a luz da vossa santidade a vinda do sol de justiça. O dia em que nascestes no mundo, bem pode chamar-se dia de salvação, dia de graça. A lua ilumina a noite com a luz que recebe do sol. Vós iluminais nossas trevas com o esplendor de vossas virtudes. Sois, porém, mais bela do que a lua, porque em vós não há mancha nem sombra. Sois eleita como o sol, isto é, como aquele sol que criou o sol. Ele foi eleito entre todos os homens, e vós eleita entre todas as mulheres. Ó doce, ó grande, ó amantíssima Maria! Nenhum coração pode pronunciar vosso nome sem que vós o inflameis em vosso amor. Aqueles que vos amam não podem pensar em vós sem que mais confortados se vejam para crescer em vosso amor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus. Vestida de sol, vestida de sol, vestida de sol, vestida de sol. A mais formosa está vestida de sol, a lua debaixo de seus pés. Traz na cabeça uma coroa de estrelas, é a mais bela do meu Senhor. A mais formosa está vestida de sol, a lua debaixo de seus pés. Traz na cabeça uma coroa de estrelas, é a mais bela do meu Senhor. Ela, tão bela, tão bela. Ela, tão bela, tão bela. Tesouro incomparável, sim de amor. Desce a luz, a verdade é o teu Senhor. Teus gestos o revelam, sei que tu és a serva inabalável do Senhor. A mais formosa está vestida de sol, a lua debaixo de seus pés. Traz na cabeça uma coroa de estrelas, é a mais bela do meu Senhor. A mais formosa está vestida de sol, a lua debaixo de seus pés. Traz na cabeça uma coroa de estrelas, é a mais bela do meu Senhor. Ela, tão bela, tão bela. Ela
Mostra a luz, a verdade ao teu Senhor. Teus gestos o revelam. Sei tu és a serva inabalável.